Estamos de volta no Hora da Verdade hoje, conversando com o Ricardo Couceiro Bento. Ele é projetista de estruturas, né? A gente está falando sobre a construção civil. E a Júlia ligou para a gente. Obrigado mais uma vez, Júlia. O que pode, só para repetir a pergunta da Júlia, o que posso fazer, pergunta ela, foi construído um prédio ao lado da minha casa e apresenta rachaduras. E procura justiça, pergunta a Júlia, ou conversa com o proprietário? Bom, espera-se que as rachaduras tenham acontecido depois do prédio ter sido executado, né, Júlia? Deve ser isso, obviamente, que é a sua dúvida. Eu acho o seguinte, bom, primeira coisa, óbvio agora, que é bom, aqui, né? Só para clarear um pouquinho, só para ver se a gente entendeu bem a pergunta, essas rachaduras estão no prédio ou estão na casa dela? Na casa dela. Provavelmente, depois de construir o prédio, apresentou rachaduras à casa dela. Ela está então deduzindo que o prédio foi quem ocasionou as rachaduras da casa. Provavelmente. Claro, primeira coisa, é o que ela falou, é ideal. Tentar falar com o proprietário, explicar o que ocorreu depois e ver se entra num acordo. Nada como ser amigável a coisa. Agora, essas rachaduras ou fissuras, às vezes, elas são indicativos de um problema estrutural, porque às vezes fala assim, não, isso não é nada. Como é que é isso? Essa análise da rachadura ou da fissura? Então, isso daí, essa parte da chamada patologia, que os termos inclusive são médicos mesmo, depende aonde está aparecendo essa rachadura, o comportamento dela com o tempo. Você tem rachadura, fissura. Fissura e rachadura, inclusive, é uma diferença. Na estrutura, até 0,3, 0,4 milímetros é considerado fissura. Passou disso, já é trinca. Em geral, o que o pessoal fala, né? Trinca, rachadura e fissura. Fissura na minha casa e rachadura, ou a trinca na casa dos outros, né? No meu projeto que eu executei, né? Mas pode ser um indicativo, sim, um problema estrutural grave. Um recalque tem um comportamento térmico tem outro, sobrecarga tem outra e assim vai. Mas é indicativo de algo que não também. É que toda construção há algum tipo de fissura. É impossível, porque o nosso material duro, pétreo, vai ter fissuração. Até por esse clima também, talvez, né? O clima está acabando com a gente. O clima está acabando com a gente mesmo, que esquenta, esfria, eu estou com várias fissuras, inclusive. Eu acho que o tio aí está valendo para mim também, com certeza. Só para não perder para a Júlia. A Júlia, então, é o seguinte. Primeira coisa, claro, conversar com o proprietário, explicar o que aconteceu para ver se entra num acordo. Não entrou? Você vai ter que procurar um advogado mesmo. Procurar um advogado, ele com certeza vai indicar um engenheiro que tem que ir lá e fazer um laudo de vistoria e constatação das fissuras. E aí depois entrar, provavelmente, na justiça. Aí na justiça, aí é com os advogados, que a justiça sabemos como é que funciona. Os advogados dos juízes é que decidem aí, foge o controle da gente, né? Vai necessitar de um laudo comprovatório. Talvez isso aí é importante se fazer nos primeiros 5 anos que a construção foi feita. Que passou disso também já parte de uma fase que já sai do Código de Defesa do Consumidor, para você reclamar é muito difícil. Só que é complexo, essa parte jurídica não é bem a minha praia, aí, né, a minha especialidade. Agora deve ser feito isso. Tenta conversar, não entrou em acordo, procurar o advogado, que com certeza vai orientar de um engenheiro ir lá, que tem que ser alguém, um engenheiro, um arquiteto, tem que ser alguém habilitado para isso, para fazer um laudo constatatório desse tipo de fissuração, para passar até as possíveis causas, para aí sim ela entrar provavelmente na justiça, né? Ora, quando você está falando assim, eu sempre penso assim que talvez exista aí um nicho de mercado a ser aproveitado, talvez. Existe algum selo que qualifica uma obra, por exemplo? Porque às vezes se você... Claro, por exemplo, a gente conhece profissionais, acho que é o seu caso, quando a gente vê o nome da pessoa, a gente fala, essa obra tem qualidade porque o profissional que está ali à frente daquela obra, ou enfim, ele qualifica a obra. Existe algum selo que poderia ser criado para qualificar uma obra? Como é que você vê essa questão? Então, rapaz, é difícil, né? Um selo de qualidade de obra. Às aí vezes é difícil mesmo. Não é verdade. Nem difícil né? A gente devia ter... Por exemplo, essas obras da Caixa Econômica, quando ela financia, eu te confesso que eu não sei se ela chega a soltar algum selo de comprovação, de qualificação. Eu confesso que eu não sei. É que no Brasil isso é tudo muito mal resolvido. Vou te falar já está para entrar, se é que não entrou, já era para ter entrado em vigor há uns 2 anos, tem uma norma chamada norma de desempenho de estrutura. Perdão, de estruturas não, da construção. Que aí tem a parte da estrutura, conforto térmico e acústico, acabamentos, eu não lembro agora todos, os mais importantes seriam esses daí, que eu me lembro, né? Senão os outros vão ficar bravos. Então já existe essa normalização para dar ponto, sim, você ter uma comprovação, até um selo semelhante, está tudo em processo de normalizar. O selo, igual a gente tem selo em geladeira, sim, de consumo de energia. Nós já estamos tendo esse tipo de selo de consumo de energia da sua obra também, que atesta a qualidade e você vai ter economia futura nela. E tantos mais. Mas isso está num processo que já era para estar valendo essa norma de desempenho já há uns 2 anos atrás. E por uma série de dificuldades, algumas justas, outras não, que as construtoras reclamaram, foi sendo adiado. E foi sendo as construtoras foram se adaptando, somente nos grandes centros, aqui acho que nem isso ainda, para se atingir
a possibilidade dessa norma começar a valer para ser exigido essa qualidade das construções. Mas pelo que eu sei ainda não está válida não, porque realmente o setor construtivo segura. E muitos motivos, por exemplo, assim, tem essa norma, ela, por exemplo, que é um desempenho das janelas, das esquadrias. Só que as janelas feitas no Brasil não têm um atendimento, elas não têm como as fábricas todas fazer tantas esquadrias na qualidade como é do primeiro mundo. Então não tem como exigir da construtora. Então elas estão se adaptando para ter uma produção adequada para poder ser exigido isso. Então está num processo ainda de normatização isso daí. Mas é o caminho, o final é isso. Eu queria fazer uma pergunta, nem sei se faz parte assim, muito do teu escopo de conhecimento, mas de qualquer forma, eu vejo até um projeto da vereadora Regina Cioff, já foi polêmico e tal, a questão do uso do amianto em Poços de Caldas e tal. Peguei ele e falou assim, Deus. Porque essa questão do amianto, porque eu já ouvi várias pessoas dizendo, por exemplo, que não tem que entrar com um projeto para invalidar, porque isso já está dentro do contexto da construção civil. Não se usa mais amianto, então criar uma lei municipal para isso é um pouco chover no molhado, se é que é essa expressão. Como é que é essa questão do amianto, Ricardo? Então, eu vi aqui no seu programa, era doutora em resíduos. Isso, em resíduos sólidos. Eu vi aquele programa que ele tinha sido abordado esse Exato, assunto. E ela falou justamente, né? Eu vi na hora que ela falou. Esse caso específico aqui de Poços, bom, é problema quando entra política na história. É um projeto, fica meio chato. Eu sou contra. Acho que o Brasil, a gente quer ser certinho demais algumas coisas desnecessárias. Eu vou falar especificamente do amianto, que eu tenho uma posição pessoal. Quando a vereadora citada por você estava lançando esse projeto, que deduzo, espero que seja na melhor das intenções, ela tem um blog dela, inclusive. Ela vai ficar brava, com certeza. Eu vi o blog, já interessante, e enviei, inclusive, um material para ela, que é de uma revista do CREA, que há alguns artigos a esse respeito. Lá do pessoal em São Paulo, lá do Instituto, agora não vou me lembrar que é parte médica, mas de pneumologia, alguma coisa assim. Justamente desmistificando isso. Desmistificando por quê? Porque aí vem sempre aquela desculpa. No mundo inteiro o amianto é proibido. O asbesto, né, que eles chamam até lá, o amianto é proibido. Que vem da crisolita até, que é o minério. Só que o amianto deles lá é muito, muito mais tóxico do que o nosso. Então já são tratamentos diferentes. E o que acontece? A minha posição é minha. Eu, inclusive no blog dela que eu comentei, teve gente que entrou lá, que parece que teve até ex-aluno meu, o rapaz até falou, que chegou até a me insultar. Porque eu tive uma opinião contrária, que eu acho que não devia proibir. Porque eu acho o seguinte, é um material que traz, esse nosso material, é aquela comparação. Eu vou proibir as facas agora, porque tem gente que se mata a facada? Não, pô. O amianto existe. Onde é o problema do amianto? É lá na extração, que os operários morrem porque não tem proteção adequada para trabalhar com amianto. O nosso amianto, que tem muito pouca, tem bem menor nível tóxico do que o europeu, por exemplo, com certeza, é óbvio que a toxicidade é menor, ele pode, com uma proteção adequada ao trabalhador, deveria ser aproveitado. É isso que eu acho. Ninguém vai estar tomando banho da caixa d'água de amianto e vai morrer por causa disso daí. O problema é lá. Então eu acho que tem que ter a proteção só. Não é porque o material é perigoso que não possa se usar. Então eu volto de novo. Isso eu passei, fui solenemente ignorado. Todos os outros palpites que iam a favor eram comentados, os meus não, tudo bem, eu contribuí, inclusive enviei depois para a Câmara Municipal também, diretamente, não lembro nem que setor, enviei para eles. Eu fui ignorado, tudo bem, contribuí, ninguém tem que também falar nada, mandei, está mandado, né? Quem quer ler, lê, quem não quer ler, quem achar interessante. Agora, realmente, se há uma lei federal e o país inteiro, essa é a posição minha, tá? Já há uma lei federal, isso já é regularizado, não há por que ter uma lei municipal. Perda de tempo, né? Mas quer fazer a lei, não sei se isso aí constitucionalmente é possível, né? Faça a lei. Bem, o Diniz ligou para a gente, obrigado, Diniz. Ele pergunta se as construções, eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, tá, Diniz? De qualquer maneira, as construções das casas antigas são bem mais protegidas do que as atuais, protegidas entre aspas. A gente vê uma construção antiga e fala, olha, que sustentação. A gente ouve muito isso mesmo, que antigamente a construção era melhor do que agora, a construção boa era antiga. Né? Quantas vezes a gente já não ouve isso? Verdade. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. Porque você tem que observar que a construção antiga, você olha, tem umas paredes dessas, você olha aqui o Palace Hotel, por exemplo. Né? A construção Senacom, as construções aqui de Poços. É uma parede que tem 1 metro de largura. Pô, lógico, né? Uma parede desse tamanho. Um tijolão daquele, vai pagar isso hoje. Né? Uma argamassa que muitas vezes é de barro, né? Na verdade, então, ela até tem uma deformação menor, apesar de ter uma resistência inferior. Então a gente vem com essa coisa, a construção antiga era boa. Era nada. Hoje a gente faz prédios altos, residências, tudo com paredes finas, com suporte de carga.
muito maior do que se fazia antigamente. Então isso aí é falso. É falso. Inclusive nós estamos mostrando você atrás, né, da imagem ali, nós temos uma foto ali, por exemplo, do edifício Bauxita, né, que acho que foi um dos primeiros edifícios em Poços de Caldas. Você até quando você passa assim pelas contas, não sei, porque cada olhar, né, eu sempre falo assim que o jornalista só enxerga jornal, televisão e tal. O engenheiro deve ficar olhando prédios, né? Quando você passa ali em frente ao Bauxita, ao prédio assim, qual a sensação que você tem assim? Em relação à análise, talvez, estrutural. A gente observa mesmo, que você falou, isso é um defeito. Toda profissão, né? Você salta aos olhos, né? Esse tipo de coisa. Um prédio como esse, não tenha dúvida. Quantos anos tem um prédio Bauxita já? Não sei, mas faz tempo, né? Faz algum tempo. Veja, sabe o que acontece? Antigamente, nem tão antigamente, você pega até a década de 70, até quase 80, os concretos, eles tinham muita água, muito fluido. E se foi se descobrindo no mundo inteiro que isso é um problema. Porque a gente fala, perde a resistência do concreto. E perde mesmo. E década de 60 pior ainda. Por que se perdia tanta resistência? Porque você tem aquela quantidade de cimento misturado para você fazer o seu concreto, e o cimento reage com água. A gente acha que tem que secar, né, a estrutura. Não, a estrutura cura. O cimento reage com água. A água a mais que nós temos para deixar o concreto bem mole para executar a estrutura, ela com o tempo, até 2 anos aproximadamente, ela vai saindo aos pouquinhos. Conforme ela sai, ela deixa o concreto, eu dei aula disso hoje na faculdade, eu estou afiado. Essa água sai e deixa o concreto todo poroso, todo permeável. Que com o passar dos anos, vai entrar oxigênio, que vai reagir lá dentro com a armadura, com aço, que vai enferrujar, vai oxidar, precisa de oxigênio. Entra gás carbônico, que vai recarbonatar a estrutura, que reduz o pH, não vou querer ser tão técnico, mas reduz o pH e acelera a oxidação. E assim vai. Essas estruturas como Bauxita, tem lá o edifício lá em cima do Ouro Branco, que Ouro é um Branco, antigo, né? Nossa Senhora Aparecida. Tem o lá da Santa Cruz, né? Santa Cruz, o complexo Santa Cruz. Inclusive a Desmig, eu estive na Desmig fazendo uma palestra a esse respeito há um mês atrás, coisa assim, e há uma preocupação com aquele edifício, que está podre aquilo, né? Literalmente falando na linguagem, está podre. As estruturas têm que ser reverificadas, porque com o tempo elas envelhecem, tem que ter manutenção. Hoje, uma estrutura de concreto, modernamente, que foi a pergunta dele, até de estrutura antiga, ela é projetada para não ter manutenção, desde que devidamente executada, já disse, né? Projetada e executada, nos próximos 50 anos. Essas obras antigas aí, aguentavam o quê? Sem estar começando a trincar, sem enferrujar a armadura. Vai lá, está tudo enferrujado. Vão esperar cair? Vão esperar começar a soltar pedaço? Aí que eu conversei aqui no intervalo. Aí vão falar, sabe o quê, né? Foi uma fatalidade. Fatalidade é que caiu o raio na minha cabeça ali fora. Isso não é fatalidade, não. Isso aí é desleixo e tem que ser feito manutenção. O Complexo Santa Cruz, né, eu já passei um tempo lá no Complexo Santa Cruz, trabalhava lá naquele complexo, realmente deixa a gente complexado mesmo, usando aí uma brincadeira, mas na verdade é um prédio que, sinceramente falando, a prefeitura está lá, muitos dos órgãos da prefeitura estão lá, e ele é o retrato daquilo que a gente infelizmente tem que dizer às vezes. É o retrato claro, né, do desleixo. Porque trabalhar naquele prédio com a situação que aquilo está, realmente é muito difícil. Mostra aí que o Complexo Santa Cruz, por exemplo, se fala muito, por exemplo, de termos aí, né, a prefeitura colocado em outros, né, um edifício único, só o Santa Cruz para ser recuperado, né? Enfim, o que você acha disso, da gente, de Poços de Caldas, parar de gastar com muitos prédios públicos aí e ter um local só para abrigar várias, né, estruturas da prefeitura? Seria o ideal, né, William? Seria o ideal, mas é difícil eu não tenho posição tão a respeito disso. Eu acho que tem que tomar muito cuidado só. Porque como já foi a ideia do todo passo municipal, aquela coisa toda, estão muitos interesses em jogo. Eu odeio discutir essa parte política porque é irritante, eu não tenho muito humor, eu sou meio polêmico na coisa, eu não sou muito fino para discutir isso, eu não sou político, né? Mas lógico que é um monte de interesse. Cada um quer puxar por um lado para fazer isso, para valorizar os terrenos dele, obviamente as propriedades em volta. Já aconteceu o caso da própria Câmara aí que, né, fez o projeto aí dela, lá mandou dinheiro para o Rio de Janeiro, pouquinho, né, 1 milhão e pouco. Acharam que vale, não vou discutir, os arquitetos aprovaram, a população bateu palmas. Quem sou eu para discutir, né? Sou contra. Nesse sentido, né, para ter esses custos, eu sou contra. Mas o paço municipal ali no Santa Cruz, haveria possibilidade de construir, não sei se você conhece, claro, a estrutura do paço, mas haveria condição de construir ali um paço municipal? De olho, né? Eu conheço a obra lá bastante, desde que eu me formei, há mais de 20 anos aqui em Poços. Eu fui um dos primeiros a fazer a pintura daquilo, antes de sei lá trabalhar, quando foi reutilizá-la para a prefeitura, uns 20 anos atrás, 21 anos atrás. Eu acho que seria um local ótimo, ideal, mas aquela estrutura é aí que precisa ser analisado. O que é mais barato? Pôr tudo aquilo abaixo, fazer novo? Ou você fazer um reforço estrutural daquilo? Aí é difícil, não tem como
Mas está lá a área, né? Ponto nobre, uma construção enorme. A princípio, acho que seria o ideal, né? Está perto do centro e não vai levar lá para uma distância muito grande aí. Talvez até atenda, a cidade cresceu muito, né? Por isso que eu falo, essa parte é muito de arquitetura, até eu acho, para os urbanistas, e não eu que sou a pessoa indicada a falar. Tem que consultar um urbanista quanto à posição. E a parte estrutural, se vir que é aqui dentro, aí eu até palpito, mas é difícil falar. Bem, vou fechar esse bloco com a pergunta do Fabiano. Obrigado, viu, Fabiano? A falta de qualificação da mão de obra utilizada contribui com a falta de qualidade das construções? O que poderia ser feito para qualificar melhor os funcionários, né, as pessoas da construção civil? Já já a gente volta com a resposta do Ricardo Coceiro, engenheiro, projetista estrutural, à pergunta do Fabiano. Você vai ligando 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Já já a gente volta para o último bloco do Hora de hoje. Até já.